Marvin Vettori, ele analisou qual é o melhor lutador em termos de Israel Adesanya e Robert Whittaker. E o Marvin Vettori disse isso aqui na coletiva de imprensa do UFC. Mas antes eu convido o pessoal a se inscrever no canal, deixar aquele like, que é sempre muito importante para nos ajudar a crescer no YouTube. Acho que Robert Whittaker é melhor lutador que Israel Adesanya. Uma maneira de colocar isso é você alinhando 10 lutadores muito bons e colocando esses dois contra esses 10. Acho que o Whittaker venceria a maioria deles, mas o Whittaker sofre com a Adesanya. Esse é o tipo de maneira que eu penso. Acho o Whittaker realmente melhor lutador do que a Adesanya. Novamente, às vezes os estilos definem as lutas. Ambos são grandes lutadores. Acho que o Whittaker é mais completo, competitivo, e o estilo que ele traz é ainda mais sólido do que Israel Adesanya. É uma avaliação curiosa, porque não dá para dizer que é mentira. O Robert Whittaker, de fato, ele é mais completo do que o Israel Adesanya mesmo. Isso aí está claro. E esse exemplo que o Vettori deu, de botar 10 contra esses dois, o Whittaker, Léo, ele não passaria da maioria desses 10. Ele passaria dos 10, cara. Ele passaria dos 10. Se bobear até com o Alex Poatan sendo um desses 10. O Israel Adesanya não é bem assim. Não é bem assim. Foi um campeão dominante, mas em questão de estilo de luta, é isso que o Vettori está aplicando aqui. Por mais que o Israel Adesanya tenha, de fato, 2 vitórias sobre o Robert Whittaker, ele, na sua cabeça, acredita que o Robert Whittaker é um cara mais tarimbado para passar por qualquer desafio, por qualquer lutador de diferentes estilos. Eu, sinceramente, não entendi o que ele falou. Só que 2-0 Israel Adesanya contra o Robert Whittaker é complicado de lidar. Mas faz sentido sim, cara. Faz sentido sim. Completo, o Robert Whittaker é de fato. Melhor, já não sei, porque faltou essa vitória. E não foi aquele tipo de faltar vitória que foi perto, sabe? Mas gostei dessa análise aqui do Vettori. Eu também acho que não tem nada de errado, é muito porque do que o Whittaker mostrou nas lutas que ele fez contra esses caras mesmo, né? Mostrar que ele ainda é um cara extremamente aguerrido, mas é um cara que tem um jogo muito sólido em pé e no chão, um cara que incomoda demais. A questão dele com a Adesanya já é algo que realmente o coloca mais pressão, talvez, se ele tiver que fazer uma terceira luta com a Adesanya. Que tá 2-0, ele, na primeira ele foi surrado, na segunda ele lutou bem melhor, poderia, né, ter um desfecho diferente para ele ali, se tivesse sido mais intenso, mas o Adesanya conseguiu controlar. O Whittaker tem essa questão, talvez, ser um cara fenomenal lutando de peso médio, mas esses caras muito, muito grandes, assim, para lutar de peso médio, acabam tendo, né, uma coisa que o atrapalha no jogo dele no todo ali. E o Adesanya é um desses caras. Então, por isso que talvez, sempre que ele for enfrentar o Adesanya, se tiver uma terceira luta, ele ainda vai ter uma desvantagem aqui. Não só da questão de ter perdido 2 vezes, mas é a questão mesmo de estilo de luta mesmo, como você falou. É difícil, cara, se imaginar. Mas você vê que mesmo ele perdendo para o Adesanya daquela forma, né, na segunda luta, que foi bastante elogiada a forma como ele lutou, sim, você vê que ele não abaixou a cabeça, ele continuou lutando e lutando bem ainda. Total. Então, no momento que ele tiver que pegar um cara para poder disputar o cinturão de novo, seja quem for, ia ser o Borrachinha. Eu, sinceramente, eu acho que o Whittaker entraria como favorito, tá? Porque o estilo de jogo dele é um jogo que complica mais aqui para os adversários. Complica porque ele é um cara que é mais técnico, um cara que controla mais as ações também, é um cara que se movimenta melhor. E aí, pegar esses caras, talvez, que tem uma envergadura maior, mais alto, ou seja, um pouco mais pesados, aí podem acabar se complicando. O Whittaker passou por esses caras, né, até mais fortes que ele, por conta da técnica que ele tem, do que de luta. Então, é um lutador fenomenal para lutar de um peso médio, mas ele tem uma Adesanya que pode atrapalhar. Aí, se ele enfrentar o Poatan, talvez, como você falou, ele tenha uma vantagem aqui contra o Poatan. Eu acho que o que falta muito no Whittaker, principalmente contra esses dois, porque contra os demais não falta, já que ele venceu a categoria toda, é um pouco de tamanho. Capaz que se o Whittaker, com esse nível de habilidade que ele tem, se ele fosse um pouco maior em estatura, de peso também, aí sim, pudesse ser ainda mais competitivo. Ele já é competitivo. Mas se ele tivesse um pouco mais a questão física, capaz que aí sim ele conseguisse
passar pelo Israel Adesanya. Não tem, mas de qualquer forma é um cara especial do mesmo jeito.